Bom dia, irmãos. Shalom. Continuando, agora a segunda parte do nosso estudo, ainda pela essa manhã, é sobre que o dízimo não é dinheiro. Vamos então seguir, né? Agora nessa segunda parte, sobre esse estudo que é muito interessante. Amém, queridos? Você que está aí do outro lado da live, vai anotando no seu caderninho, vai vendo na escritura, na sua Bíblia aí, independente da tradução dela, mas vai olhando aí e vai verificando que nós estamos passando algo verídico. Continuação, né, do livro da Torá, né, que faz parte do Pentateuco, Deuteronômio 14:22, que nós vemos ali, que ele disse que era para recolher, né, para recolher da terra os frutos, não era para ir nos bancos recolher e comer, né, o dinheiro. Então vamos lá. Nosso estudo aqui comentando em cima desse versículo ainda de Deuteronômio 14:22, que nós encerramos a primeira live de aproximadamente 30 minutos, agora estamos chegando na segunda. Vamos lá então. Talvez os pastores estão ensinando você a comer o dinheiro assado, né? E fala na palavra comer dos frutos da terra e do gado, né? Foi o que você leu aí em Deuteronômio 14:22. Seguindo esse comentário, né? Olha só, o texto fala, você pega o dinheiro, o texto fala, eu diria assim, nesse texto está escrito ali, você está visualizando, ele fala o dízimo da verdura, né? Também eu diria, né, depois da ovelha, da vaca, né? Até aí, né, gente? Da ovelha, da vaca, da verdura, né? E que mais eu poderia comentar aqui? Que seria o quê? A vaca seria vendida, né? Ou seja, a vaca seria vendida, né? E atava o dinheiro para chegar até a cidade mais próxima. Então, o que eu poderia dizer, amados? Aqui quando eu falei assim, o texto fala que pegava o dízimo da verdura, né, colhia do fruto da terra, pegava o dízimo da ovelha, né, ou da vaca, né, de qualquer, ou do boi, sei lá, e atava o dinheiro, né, para chegar até a cidade mais próxima. E ali, sabe o que acontecia, amados? Comprava tudo de novo e comia, e o restante levava na casa do tesouro para os levitas, os órfãos e as viúvas e o estrangeiro, ou seja, os levitas repartiam, né? O que eu quero dizer? Que na época era assim, tá? Eles pegavam do gado, né, do gado, que eu acabei de falar para você, do décimo, né, era apresentado ao pai, e os demais, se eles fossem numa cidade mais longa, uma distância mais longa, digamos assim, horas e horas, quilômetros e quilômetros de viagem, eles vendiam o gado, né? Eles vendiam os legumes, os frutos da terra, atavam, né, um saquitel, alguma coisa assim, uma sacolinha ali, colocavam o dinheiro ali. E aí quando eles chegavam naquela cidade lá, eles compravam tudo isso de novo, eles comprariam o gado, eles comprariam os frutos e levariam, né, para a casa do tesouro. Que coisa, né, gente? Coisa interessante, né? E lá os levitas repartiam para o órfão, os órfãos, né, as viúvas e os estrangeiros. Olha só, hoje alguém reparte? É uma luta para uma igreja abrir os cofres e ajudar aqueles que estão numa cidade debaixo d'água, né, ou alguma catástrofes, eu diria, poderia passar assim, né? Alguma cidade que teve algum tsunami, algum terremoto, as igrejas fazem isso. É poucas, amados, é poucas que mandam roupas e alimentos, seja no Brasil ou fora do Brasil, né? É muito mais fácil a ONU ajudar, os judeus de hoje ajudar, do que esses pastores, esses fraudulentos que estão dentro desses templos ajudar a viúva, o órfão necessitado, né? Pobre, estrangeiro, sei lá. Misericórdia, né, gente? É muito mais fácil
né, outras religiões a ajudar essas pessoas que não têm o que comer, o que se vestir, né, e até mesmo alguma ajuda financeira, né, do que essas grandes igrejas que você vê dentro do Brasil e fora do Brasil. Dentro do Brasil é pior. Quando ajudam, é porque estão ganhando muito, né, gente? É porque estão ganhando muito. Ainda é muito mais fácil, às vezes, não estou generalizando, dizendo que tudo que é pastor é fraudulento dentro da cidade a qual nós residimos, né? Ou dentro do Brasil, não. Tem algumas exceções, mas infelizmente eles não serão salvos pregando esse evangelho, né, em função do dinheiro e também usando esses nomes paganizados. O Espírito Santo não está nesse local, então me desculpa, saiam desses locais, pastores, e falam para as suas ovelhas, né, tudo sobre o dízimo, sobre a oferta, sobre os nomes paganizados. Aí sim, o Espírito do Iá, justiça nossa, está sobre vocês. É por isso que nós estamos aqui no canal Vem Sem Demora, para esclarecer essas dúvidas. Seguindo, aqui eu coloquei assim, ó, então o dízimo nunca foi dinheiro. Nunca foi, né, amados? Nós estamos começando a entender aqui que nunca foi e não será. Para eles, nos tempos de hoje, no século XXI, ou seja, quando o caminho, que eu acabei de falar, era longo, vendiam, atavam o dinheiro e, olha só, o que mais nós temos aqui? Atavam e vendiam o dinheiro e dizimavam, né? Dizimavam no outro lugar a qual eles chegavam após a viagem. Quando chegavam, o que eles faziam lá? Compravam tudo de novo, né, como eu falei, e ainda comiam juntos. Olha só, coisa interessante, né, amados? Que aqui nós estávamos lendo aqui, que nós escrevemos aqui, né? Estava um pouco a letra apagada aqui, por isso que eu meio tive uma dificuldade. Então, aqui foi o que eu acabei de falar uns minutos atrás, né? Quando a viagem era longa, eles vendiam aquele gado que eles estavam levando, né? Eles vendiam aqueles frutos na terra e quando chegavam lá no local, o dinheiro que eles levavam, eles compravam tudo de novo, comiam juntos e ainda, né, levavam para os levitas, né, repartir depois com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Então tá, até aí entendido, né, pessoal? Que baita heresia, né? Misericórdia. Veja lá o que está escrito lá em Mateus 23, né? Aqui o Yahshua, né? O Jesus da sua Bíblia do Almeida aí, que está tudo errado, né? Vamos ver o que ele falou aqui para nós. Mateus 23, vamos ver se é isso. Vamos lá então. Evangelho segundo Mateus, Matitial, né? Significa o presente de Yah. Vamos ver aqui. Capítulo 23, né? Versículo 23. Vamos lá. É interessante, né? Mas nós precisamos estudar mais com os irmãos, né? Ler, questionar mais quando estivermos com dúvida dentro desses templos ou fora já. Não te desvia assim do sistema religioso, né? Que vai levar você à perdição. Vamos ver aqui, no versículo 23. Vamos ver aqui. Evangelho segundo Mateus 23 está assim, ó. Olha só o que está escrito. Olha só. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, por que odais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos, né, da lei, né, os mais importantes que é da lei, eu já falei, preceitos que está escrito, né, a justiça, a misericórdia e a fé. Isso sim, deveis sim praticar, né, esses preceitos sem omitir aqueles. Ou seja, não adiantava, né, mas aqui o Yahshua, né, falou, não adiantava eles dar o dízimo, né, já fica a terra, da hortelã, do endro e do cominho, se eles não viviam a palavra, se eles não repartiam, né, esses autores da lei, esses sacerdotes fraudulentos que nem nos dias de hoje, né, eles não entravam no reino aqui e impediam o povo de entrar, e nos dias de hoje é igual. Não adianta inventar essa palavra dízimo, pedir dinheiro, isso e aquilo, se não ajuda o próximo, né? Até se ajudasse, né, ainda estaria errado, porque o dízimo não é dinheiro, né? A moeda corrente eu já mostrei para você, que tinha na época
no primeiro vídeo. Então aqui fala, Yahshua explicando, olha, no Evangelho segundo Mateus capítulo 23, aqui diz, não adianta vocês dar o dízimo disso aí, de vocês estão tirando certinho da terra, mas vocês não ajudam um órfão, vocês não ajudam as viúvas, vocês não ajudam o estrangeiro, não adianta nada. Não adianta nada. Então aqui estava na lei, porque o mestre Yahshua, ele veio para cumprir a lei. Então para pastores de falar Mateus 23 para os dias de hoje, que é mentira. Aqui estava na lei. Aqui o Yahshua não tinha ainda sido pregado no madeiro, ele não tinha sido ainda maltratado pelos pecados de todos nós. Quem matou ele foi os religiosos da época. Então tá. Então você começou a entender um pouquinho mais, né, gente? Aqui, Yahshua não fala em dinheiro. Nessa passagem, ele cita o quê? Cumprir a palavra. Que ele viria a cumprir a palavra. E que tinham que cumprir a palavra também esses sacerdotes, né, esses doutores da lei fraudulentos. Tá? Veja também Mateus, vamos ver aqui, capítulo 5, versículo 17 e 18. Vamos lá? Mateus. Já é Mateus. Vamos voltar um pouquinho para trás. Capítulo 5, né? Mateus 5. Vamos lá. Versículo 17 e 18. Muito lindo, gente. A escritura dita como ela é, né? Não tem que ser. Infelizmente o homem distorceu muito. Vamos ver aqui. Versículo, Mateus 5, capítulo 5, versículo 17 e 18. Vamos ver mais um pouco aqui. Olha o que está escrito. Versículo 17 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17. Olha só, presta bem atenção. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Olha o que ele fala. Ele deixou bem claro, olha, eu vim para cumprir a lei. Para cumprir a lei. Tá? Então, por favor, povo, vamos entender agora, já traduzindo em seguida para a nova aliança. Versículo 18. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Né? Já falando que ele iria cumprir a lei e que seria, né, sacrificado, né? Eu diria sacrificado, que foi totalmente destruído o corpo do meu mestre, né? E ali estaria cumprindo ele a lei, né? Lá no madeiro, né, gente? Derramando seu sangue no madeiro. Então ali seria cumprida a lei. Amém, pessoal? Né? Que o salário do pecado nós sabemos que é a morte, né? Então se o salário do pecado é a morte, o Yahshua pagou para nós, né? Pagou para nós, né? Se o salário do pecado é a morte, ele pagou para nós. Então você está isento, está livre hoje. Amém, pessoal? Principalmente dessas heresias aí, né? De dízimos e uma série de coisas que estão sendo colocadas dentro desses tempos, ok? Aí nós lemos então Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Aqui ele falou bem claro, eu acabei de falar, ele veio cumprir a lei, não mudar, né? Ele não veio mudar, aqui ele cumpriu. Tá? Ele cumpriu como? Ele comprou com grande preço, né? Para nós, entregando seu corpo lá no madeiro. Ele cumpriu a lei. Já tinha sido anunciado através de Isaías e outros profetas a sua vinda, né? Através também do profeta nascido de mulher, né? João Batista também, né? E ele veio e cumpriu. Ok, pessoal? Leia também agora Gálatas capítulo 4, versículo 4. Está muito lindo esse estudo para mim e para você. Espírito Santo, nós te amamos, a tua palavra entra na nossa mente, no nosso coração, nos traz entendimento. Obrigado, Pai. Vamos lá. Só o Yahshua, né, gente? Só o Yahshua mesmo. Vamos então agora em Gálatas. Vamos lá nessas cartas. Uma dessas cartas, agora vamos a Gálatas. Vamos lá então. Tem mais algo interessante aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ok, pessoal? Vai anotando aí na tua cadernetinha aí, no teu livro, e vai pesquisando depois. Depois que terminar o estudo, você vai olhando. Olha só, Gálatas 4:4 está escrito assim. Olha só. Todavia, quando chego, olha só, perdão.
Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Iá enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Olha só, aqui no 4.4 está falando, né, que Iá enviou seu filho, né, nascido de mulher e debaixo de quê? Da lei. É por isso que ele foi para cumprir a lei. Amém, queridos? Paulo aqui diz o que, amados? Aqui Paulo está dizendo, amados, ó, ele, olha só, ele, né, veio nos tirar da lei, ou seja, do dízimo, né, vírgula. A lei só serviu desculpa, né, para levar até Yahshua. Ele nos resgatou, tirou da lei e hoje estamos na graça. Que coisa linda, né? A lei só serviu o quê? Para nos tirar dela, através de Yahshua, né? O Jesus que tu prega aí na Bíblia do Almeida, você que não conhece ainda, né? Para nos colocar onde hoje? Na graça. Então parem, pessoal, parem, esses apóstolos, esses bispos, esses pastores fraudulentos, de pregar a lei hoje para dentro da sua denominação, desses templos de pedra. A lei já foi abolida, gente. Aqui eu deixei bem claro, tá? Eu deixei bem claro, e olha que em Hebreus também tem lá, hein? Hebreus lá também tem mais alguma coisa, mas não vamos chegar lá. Aqui eu estou em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Aqui Paulo deixou bem claro para nós que ele veio, né, nos tirar da lei, né? Ou seja, né, desse dízimo aí, né, e de uma série de coisas nas leis aí que pede às vezes primícia. Gente, quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. Então o dízimo que pede hoje dinheiro está sendo amaldiçoado, amaldiçoa essas vidas. Tá? Eles acham que é bênção e é o Deus desse século, príncipe desse mundo, está cegando o entendimento de muitos dentro desses locais. Muito interessante. O que mais nós poderemos falar? Veja Atos também. Vamos ver o livro de Atos, qual é escrito pelo Lucas, né, o doutor. Capítulo deve ser aqui o 15. Vamos ver se é o 15. Lucas 15, capítulo 15, versículo 10 e 19. Vamos lá então? Vamos ver se nós estamos correto aqui na nossa colocação. Evangelho segundo Lucas. Vamos lá. Vamos lá, mais uma live aqui, a segunda live da manhã. Né? Já se aproximando, já passamos, né, da manhã, agora estamos 12:04. Vamos ver aqui. Lucas que escreveu, né? Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, o versículo 10 e o 19. Vamos lá então. Lucas foi que escreveu, ok? Vamos lá. Nossa Bíblia online. Atos. Vamos lá. Vamos chegar lá. Para nós termos um bom entendimento, né, amados? Sobre o dízimo, tanto na lei como na nova aliança. Né? Atos 15. Vamos ver aqui na nossa Bíblia online, né? Atos 15. 10 e 19. Vamos ver aqui. Vamos ver o 10 primeiro, tá, gente? Vamos ver o 10. Porque a nossa Bíblia é muito rápida, né? E nós tocamos com o nosso dedinho aqui, mas já estamos chegando. Né? Atos 15. O 10 está escrito assim. Atos 15, 10. Vamos ver? Olha aqui. Paulo fala para aquele povo lá. Agora, pois, por que quereis tentar Iá? Olha só. Agora, por que quereis tentar Iá, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos, né, antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? Olha o que Paulo falou. Aquele povo lá. Olha que coisa interessante, gente. Coisa linda. Atos capítulo 15, versículo 10. Paulo está dizendo aqui, ó. Por que vocês querem colocar, né, esse jugo, né, essa carga que nem os antepassados, os que estavam na lei, conseguiram suportar? Imagina hoje esses obreiros, esses pastores fraudulentos, querendo dizer que o dízimo é dinheiro, se você não dá, você vai ser amaldiçoado, você vai perder seu emprego, né? Você pode até perecer. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Que o Yahshua e o Iá tenha misericórdia de cada um de vocês e de nós,
se ainda praticamos essa inverdade, né? Então você leia bem esse versículo aqui, Atos capítulo 15, versículo 10. Né? Vamos ver o próximo? Olha só, 15, 10 que nós lemos, né? Vamos ver o próximo versículo aqui. Gente, é muito interessante que as pessoas acham que não está dentro da escritura, e está tudo aqui, né? Olha o versículo 19, né? Olha o versículo 19. Eu li o 10, agora Atos 15, 19. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Iá. Constranger, né, amados? Deixar as pessoas intimidadas, tristes, aborrecidas, se desviando, que nem fazem muitos outros, se desviam, não querem mais saber do Iá, ou seja, se eles não conhecem, eles não querem mais saber de Deus, nem de Jesus, né? Que nós sabemos que não é Yahshua, né? O nome do Pai e do Filho. Então aqui no versículo 19, Paulo falou também, né? Portanto, julgo que não se deve constranger, né, as pessoas, né, gente? Essas heresias, né? Misericórdia, né, gente? Então, o livro de Atos, capítulo 15, versículo 10, 19, né? Aqui nos fala também, eu poderia colocar que foi no concílio de Jerusalém, ou Yahushalém, né? Fala os nossos pais, né? Que não cumpriram, né? Nossos pais da fé, os antigos, não cumpriram, né? A lei, o jugo, e sim, Yahusha hoje, né? Cumpriu e terminou, né? Terminou com a lei, né? E o que mais nós poderíamos acrescentar aqui, falar aqui, né? E sim, né? Que Yahusha cumpriu, né? Terminou com a lei. E Pedro né? Aqui eu vou citar Pedro aqui, não manda dar o dízimo. Ele é o primeiro pastor, né? O que estava ali na frente, né, da igreja entre os apóstolos. Então aqui, nessa passagem aqui, né, eu poderia dizer, né, que Pedro, né, não manda dar o dízimo, né? Pedro não manda dar o dízimo aqui nessa passagem, ele não manda dar o dízimo. Ele é o primeiro pastor, né, o primeiro que teve o dom, né, porque pastor até então não é cargo, né, eu diria que é um dom da pessoa, né, é algo assim, tipo, o que dirigia, né? Então Pedro ali estava com a incumbência, né, de ensinar aquela igreja ali, aqueles homens ali, né? Ele estava entre os apóstolos, mas ele que tinha incumbência. Amém, pessoal? Já estamos chegando no finalzinho, né, dessa segunda live. Vamos ler mais essa passagem aqui. Hebreus 7:8. Vamos lá em Hebreus, né? Hebreus 7:8. Né? O autor é indefinido, né, pessoal? Eu não sei dizer para você se foi Paulo, é semelhante, mas não posso relatar para você, né? Diz os eruditos, né, os teólogos, que possa ter sido Paulo. Vamos lá então? Hebreus capítulo 7, versículo 8. Vamos lá. Hebreus 7:8. Vamos lá. Hebreus 7:8. Vamos ver o que está escrito aqui para nós meditarmos. Hebreus 7:8. Ó, tá aqui já. Hebreus 7:8. No primeiro caso são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. Olha só. Aqui, uma bela colocação foi, né? Capítulo 7:8. No primeiro caso são homens mortais, né? Que você vê nos dias de hoje, né? Que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive, né? Yahusha, né? O que mais eu poderia dizer? O dízimo de Abraão, né? Eu poderia falar assim: o dízimo de Abraão era o quê? Eram circuncidados e guardavam o sábado, vírgula.
Então, você tem que se circuncidar, guardar o sábado. Aqui nesse texto aqui nós acabamos de ler, agora eu estou interpretando, né? Você então vai ter que hoje circuncidar, guardar o sábado e volta a ser judeu. Por isso, né? Pedro falou: nossos pais não puderam suportar a lei. Pedro falou isso, né, amados? Então aqui, ó, Hebreus 7:8 está bem claro, né, amados? Está bem claro que então você vai ter que voltar à lei, vai ter que se circuncidar, vai ter que ter uma circuncisão em você, né? Que você sabe o que significa essa palavra, né? E ainda guardar o sábado. Por isso que eu digo, se prega uma parte da lei, então tem que viver toda dentro desses tempos, né? Misericórdia, né, amados? Então, amados, nós precisamos estudar mais, tá? Até logo mais, amados e queridos simpatizantes do canal Vem Sem Demora. Estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre o dízimo, que não é dinheiro, né? Aí vamos para a terceira live. Vai anotando aí, e o Espírito Santo que está na palavra do Criador Iá vai te abrir o entendimento. Até logo mais, em nome de Yahshua, assim seja. Amém.